Premier 3. Você que está acompanhando também Corinthians e Palmeiras, agora passa a acompanhar Vasco e Cruzeiro. Tá valendo, começa o jogo aqui em São Januário. Posse de bola do Vasco com o Jamir. Abrindo o jogo na esquerda para o Gilberto. Movimentação do Bote, que hoje está entrando no lugar do Léo Lima. Bote briga pela posse de bola, melhor para o Cruzeiro. Passando o Jorge Wagner aperto pela direita, o toque era para ele, mas a bola não chegou. Boa antecipação do Maicon. Vem o Cruzeiro pela direita. E olha a falta dura. E o árbitro Fabiano Gonçalves apenas advertindo o jogador do Vasco, mas já uma falta perigosa que favorece o Cruzeiro e com certa violência também, hein? É verdade, o Jamir fez a falta, foi claramente no jogador, mas porque ele sentiu também que seria uma jogada perigosa, né, a favor da equipe do Cruzeiro. Tudo provocado no erro de passe, né? Acho que as equipes têm que começar o jogo aí com tranquilidade para evitar esse tipo de situação. Vai o Alex para a cobrança. Falta perigosa que favorece o Cruzeiro. Vai jogar lá dentro da área. Fabiano Gonçalves dá uma bronca em todo mundo, que tá um empurra tremendo ali na área do Vasco, né? Vai o Alex para a cobrança. Jogou lá dentro, a bola passando por todo mundo. Já havia a marcação de impedimento do ataque do Cruzeiro. Aí o Romário dizia durante a semana, né, nos últimos dias, que olha aí o lançamento, bola pode chegar para o Romário, pediu, olha a chance do Vasco, chute! Euler batendo para boa defesa do André. E olha que o Euler tinha a opção do Romário, preferiu não passar, fez a jogada toda sozinho o Euler, hein? E o Romário dizia, né, hoje se sair gol, se eu fizer gol, vou fazer uma surpresa. Vai ser uma surpresa, alguns vão gostar, outros não vão gostar, né? Olha o Sorin apertando na marcação, melhor para a zaga do Vasco de novo. Sobra do Kleber Monteiro. Jorge Wagner. Primeiros movimentos de Vasco e Cruzeiro, 0-0 aqui em São Januário. Olha o Maicon. Marcação do Jamir em cima dele, já empurrou na direita. Bola chegando para o Adriano Chuva. Tranquilidade do Gilberto, né? Vai tentar sair jogando. Mais um lançamento em profundidade. Fabiano Heller foi outro jogador que subiu de produção nesse time do Vasco. E é um jogador realmente que tem qualidade, chuta bem de fora da área. Um jogador que pode, nesse jogo aí, aportar boas coisas para a equipe do Vasco da Gama. Mais uma falta perigosa que favorece o Cruzeiro. Outra vez o Alex colocado para cobrança. Vai jogar lá dentro, hein? O Maicon saiu do lance. É o Alex mesmo, jogou lá dentro. Com muito efeito, mas jogou direto para fora. Você que está acompanhando nesse momento no Morumbi, um grande clássico Corinthians e Palmeiras, com a narração do J. Júnior. E vai acompanhar logo mais Goiás e Bahia. No Serra Dourada em Goiânia às 9h40 e também Grêmio e Fluminense para Porto Alegre, no Estádio Olímpico em Porto Alegre, esse jogo às 9h40 da noite também no Premier Esportes pelo sistema Pay-Per-View, além de Ponte Preta e Gama, né, às 8h30 da noite. Jamir, toque errado para o Gilberto. Alex tem muita habilidade na perna esquerda, já empurrou pelo meio. O toque do Jorge Wagner foi errado para o Sorin. Foi falta em cima do Rafael. Chegamos a 4 minutos. Primeiro tempo de jogo continua 0-0 Vasco e Cruzeiro. Briga pela posse de bola. O Bote chegou, matou no peito. Foi falta em cima dele. Romário. Trabalha com o Donizete Oliveira, que está substituindo hoje o Ricardo Bóvio, né? Caindo pela direita o Euler. Caiu, mais uma falta marcada que favorece o Vasco lá na ponta direita.
E mais uma vez a advertência do Fabiano Gonçalves. Você está revendo o lance, olha só como chegou duro o Marcos Vinícius em cima dele. Euler já vai para dentro da grande área. Vamos para a cobrança de falta que favorece o Vasco. Vai o Rafael para a cobrança, jogou lá dentro. Bola com muita força. Tentou chegar o Odivan. Melhor para o jogador do Cruzeiro, Maicon. Bola saiu, lateral para o Vasco. Cobrança do Gilberto. Foi falta em cima do Fabiano Heller, hein? Foi falta do Maicon e é muito perigosa, favorece o Vasco com 5 minutos e 40. Você está revendo como o Maicon levantou a perna, acabou atingindo o Fabiano Heller. Jamir posicionado para a cobrança. O Odivan mais uma vez dentro da área para tentar a cabeçada. O mesmo acontece com o Jéder. Lance perigoso que favorece o Vasco. E o Fabiano Gonçalves já avisou. Agarra na área não, hein? Cobrança do Jamir, preferiu tocar mais no meio. Bote, bateu de longe. Bateu de fora da área, a bola explodiu no Luizão. Ele ficou sentindo. Vem de novo o Vasco pela direita. Olha o toque na frente. Odivan. Prendeu bola o Odivan. Bola tocada mais atrás com o Donizete Oliveira. Sai jogando na velocidade. Bom trabalho do Rafael, tocando na frente. Era pro Bote. Melhor pro Rincon. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Odivan. Falta favorece o Cruzeiro quando chegamos a quase 7 minutos desse primeiro tempo. Olha, a torcida do Vasco até pelo jogo, né? E pelo atrativo do jogo. Podendo ver de novo Edmundo também. E o Cruzeiro um grande time. O Vasco tentando a arrancada no campeonato. O torcedor do Vasco comparecendo em grande número aqui em São Januário, hein? Você vê aí o torcedor do Vasco chegando em grande número. E chegou na última hora mesmo porque o calor é muito forte aqui no Rio. Depois de alguns dias de tempo fechado, de chuva, até um pouco frio aqui no Rio, mas hoje o tempo muito bom, sol e calor. Maicon. Bola sobra com Fabiano Heller, tenta sair na velocidade. Bote, tem o Euler passando, o Romário também na frente pedindo. Bote tocou na direita para o Euler, a marcação forte em cima dele do Kleber Monteiro. Ainda o Euler preparou, tocou mais atrás, bola escapou do Bote, olha o chute. Bola direto para fora, só tiro de meta. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real, o banco da sua vida. Lucas, e até agora o Vasco fazendo uma boa movimentação, principalmente ofensiva. O Euler está se movimentando muito, procurando abrir os espaços, né, no setor de ataque ali. E isso aí é bom para a equipe do Vasco, que aos poucos vai tomando a iniciativa do jogo, né, e conseguindo, logicamente, tocar cada vez melhor a bola. Mais uma falta que favorece o Cruzeiro, pode levar perigo. Você vê o Alex está no chão, caído. Quase 9 minutos desse primeiro tempo. Jamir mais uma vez. Jamir, ele não perde viagem, né? Ele chega em todas as bolas, chega firme. Claro, sem deslealdade nenhuma, mas marcando duro sempre. Sorin está dentro da área, também o Adriano Chuva caindo na segunda trave, Kleber Monteiro, Marcos Vinícius. Tem muita gente lá dentro, hein? Apenas um jogador na barreira. E mais uma vez o Fabiano Gonçalves chamando a atenção, pedindo para não ter aquele empurra-empurra. Também o Luizão está lá dentro. Cruzamento na segunda trave. Elton saiu do gol, é dele. O Euler tentou escapar, foi seguro. Foi puxado pela camisa e cartão amarelo para o Kleber Monteiro. Nenhuma dúvida, né? Realmente mereceu o cartão, o primeiro cartão do jogo. E a orientação do Hélio dos Anjos para o Euler é a seguinte: se movimente em campo, tanto na esquerda como pela direita, como ele está fazendo. Marcos Vinícius. Quando o Euler cair pelo lado esquerdo, o Romário do outro lado, e assim vice-versa.
E que é uma movimentação constante dos dois, né? Aliás, o Romário que declarava, até já joguei com jogadores mais técnicos do que o Euler, mas o Euler é o companheiro ideal, o cara que mais me entende dentro de campo, né? Justamente porque o Euler é um jogador de velocidade. Então o Romário não tem mais a velocidade que ele tinha antes, né? Ele procura se posicionar melhor dentro da área e o Euler faz a jogada. E olha o Rincon aí. Adiantou demais, acabou perdendo o lance. Ângelo e Luizão marcaram para o Corinthians. Corinthians 2-0 em cima do Palmeiras. Palmeiras é um dos líderes do campeonato com 29 pontos. O Corinthians só tem 17, mas é aquela história, né? Clássico, não tem jeito. E o Corinthians já faz 2-0. Você está acompanhando esse jogo também pelo Premier Esportes, com a transmissão do J. Júnior. A bola subiu, o vento está muito forte, a bola pega uma direção esquisita, diferente. Olha o Euler brigando pela posse de bola. E um detalhe, Lucas, que agora com a realização dos clássicos, né, algumas equipes grandes que não estão bem na tabela podem vencer aqueles grandes clubes que estão lá em cima, né? Isso aí tranquilamente. E daqui a 4, 5 rodadas o panorama pode ser totalmente diferente em relação à atual classificação. É verdade, começando os clássicos no Campeonato Brasileiro, inclusive essa semana é uma semana decisiva, tanto para Vasco como para Cruzeiro, né? Porque o Vasco vai enfrentar no sábado o Flamengo e o Cruzeiro enfrenta no sábado, no Mineirão, o Atlético Mineiro. Quer dizer, clássico carioca e clássico mineiro no Campeonato Brasileiro no próximo sábado. Olha o Maicon chegando, cruzamento. Elton não saiu. Toca de cabeça do Odivan, jogou para trás. Escanteio que favorece o Cruzeiro. Olha, e as bolas paradas, na realidade, a favor do Cruzeiro, é uma excelente opção para que a equipe mineira possa chegar ao gol, né? Porque além de ter jogador, né, tem um jogador que bate muito bem na bola, que é o Alex, o Cruzeiro leva vantagem na estatura em relação aos jogadores do Vasco. Principalmente com esse evento, que a bola pega um efeito diferente, né? Muda a trajetória no ar, vai o Alex para a cobrança. Aí o Alex, Sorin estava caindo na primeira trave. Junto com ele a marcação do Donizete Oliveira. Mais um escanteio que favorece o Cruzeiro. Outra vez o Alex. Aí jogou curta para o Sorin, mais uma vez. Marcação se antecipando. Agora foi o Gilberto quem tirou. Mas o Sorin continua ali, tentando pegar essa bola curta do Alex. Aí o Alex de novo, agora com mais força. Elton saiu, deu um soco. Bola subiu, tá dentro da área. E foi deslocado o goleiro do Vasco. Falta favorece a equipe do Vasco. E o Sorin, apesar de não ser um jogador muito alto, ele consegue, né, através da sua velocidade, da boa visão que tem, se antecipar muito aos zagueiros adversários. Até porque a maioria das equipes colocam, né, os seus jogadores mais altos para marcarem. No caso, jogando contra o Cruzeiro, tem que marcar o Luizão, o João Carlos, o Rincon, o próprio Marcos Vinícius, que são jogadores altos. E com isso, não prestam muita atenção no Sorin, e ele vem aí marcando vários gols para a equipe do Cruzeiro. Ontem tivemos Portuguesa 2-0 no Inter, jogo no Canindé em São Paulo. E o Paraná no Durival de Brito, em Curitiba, perdeu para o América Mineiro. 2-1 para o América Mineiro. O América, com esse resultado, saiu da zona de rebaixamento. Falta em cima do Euler, abre os braços, reclama. Realmente o Euler está recebendo uma marcação muito forte em campo, hein? Olha o Gilberto. Fabiano Heller. Tem o Gilberto como opção. Ótimo toque para ele. Enfiada de bola para o Euler dentro da área. Caiu, não houve nada no lance, hein? Vem com categoria, bateu para frente. Tentativa do Adriano Chuva. Briga muito grande pela posse de bola. Ele com o Géder. Leva melhor o Vasco. O Rafael faz grande jogada. Bota na frente. Ainda ele. 2 jogadores à marcação. Tinha ali o Sorin e também o Kleber Monteiro. Sorin que voltou depois de muito tempo afastado por motivo de contusão. Voltou em grande estilo, hein? Fez uma grande partida contra o Juventude na vitória do Cruzeiro em cima do Juventude por 3-0. E agora cartão amarelo para o Géder. Segundo cartão do jogo. E com toda certeza, Lucas, a ausência do Sorin, né,
vinha prejudicando a equipe do Cruzeiro, porque ele é realmente um jogador e vem sendo um jogador de destaque nessa equipe do Cruzeiro já há bastante tempo. Sorin, que viaja depois da partida para Buenos Aires, vai se incorporar à delegação argentina e ele está pendurado com 2 cartões amarelos e vai tentar forçar o terceiro, porque ele já não vai jogar o clássico de sábado com o Atlético. Aí ele já teria condições na outra partida do Cruzeiro. É verdade, Sorin, que desde o dia 30 de agosto, na partida contra o Bahia, não atuava, voltou contra o Juventude e agora está aí jogando contra o Vasco. A Argentina enfrenta o Paraguai, né, em Assunção, no domingo, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Jamir, Euler. Tentou o drible, ficou na marcação do Kleber Monteiro, bem colocado. Alex tenta tocar na frente para o Jorge Wagner, não alcançou. Alex dá duro na marcação, melhor para o Jamir. Euler. Marcação muito forte do Kleber Monteiro, hein? Aliás, a opção do técnico Marco Aurélio pelo Kleber Monteiro é um jogador mais de marcação, muito mais de marcação do que o Ricardinho, né? Olha aí, linda jogada do Fabiano Heller. Tocou na frente, dá para o Romário, passe errado, foi de graça para o Maicon. Boa chegada do Gilberto. Gender tentou o toque na frente para o Fabiano Heller. Melhor para o Maicon de novo. Mas atrás o Luizão. Ótimo lançamento na direita. Adriano Chuva. Gender tomou a frente, tomou a bola. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. DDI 23 Interligue o mundo inteiro por menos de R$1. Campanha do Vasco no campeonato até agora, 16 pontos em 14 jogos, foram 3 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Fez 23 gols, sofreu 17, saldo positivo de 6. E justamente as 3 vitórias foram aqui dentro de São Januário, né? 4-0 em cima do Atlético do Paraná, 7-1 no Guarani e 2-1 de virada em cima do Goiás. E o Vasco agora começa a se complicar um pouquinho na saída de bola, né? Mais uma vez, tendo que dar o chutão, né? E não aproveitando, né, uma boa organização de jogada através do toque, né? Por baixo, que é o ideal. A equipe do Cruzeiro começa a apertar um pouco mais na marcação e está obrigando a equipe do Vasco da Gama, somente seus zagueiros, a darem um chutão, coisa que lhe favorece. Sorin. Toque na frente errado, melhor para o Vasco. Mais um passe errado, olha o toque errado também da equipe do Cruzeiro para trás. Quase o bote aproveitou. André. Bateu para frente, a bola fica de graça com o Gilberto. Começa mais um ataque para a equipe do Vasco. Euler. Botou na frente, ele com o Luizão na marcação, o último toque do Luizão, escanteio que favorece o Vasco. A orientação do Marco Aurélio é a seguinte, Lucas, onde o Euler estiver, o Luizão tem que estar atrás dele. Quando não for ele, ou ele tem que ser o João Carlos, o outro zagueiro, camisa 3. Mas se deixar o Euler no mano a mano com qualquer um dos dois zagueiros, vai ser muito melhor para o Euler. Com certeza, vai levar melhor. Olha o cruzamento, fechado, melhor para a zaga do Cruzeiro. Jamir. Ótima enfiada de bola no meio. Toque era para o Rafael, que estava caindo ali pelo meio. Rafael, que é lateral direito, né? Maicon. Se apresentou Marcos Vinícius e recebeu através do Maicon. Jogador que atuou na seleção brasileira sub-20, Mundial da Argentina. Jorge Wagner vai tentar aproveitar, mas o toque foi errado para ele. O Divan meio esquisito de cabeça. Obrigou o Elton a sair de jogo, né? Sair de dentro da área. Bote. Tem espaço pela frente o Bote, hein? Euler pedindo lançamento. Impedimento já marcado do ataque do Vasco do Euler. Agora tem um detalhe, Lucas, que somente quando os dois times tentam a bola aérea, né, o vento está modificando um pouco a trajetória da bola. Realmente está ventando muito. Ontem também em São Januário ventou bastante durante o treinamento do Vasco.
E hoje as condições do clima, apesar de melhorarem um pouco, o vento continua muito forte. E isso aí pode, né, refletir nas jogadas, principalmente de bola aérea. Aí você viu na câmera de impedimento que realmente o Euler estava impedido, né, no momento do toque para ele, do lançamento para ele. Rincon. Toque para a velocidade do Adriano Chuva. Ele com o Odivan. O Odivan não perdeu a viagem, né? Tocou por baixo, cedeu o lateral. Cobrança do Maicon. Rincon. Marcação forte em cima dele. Conseguiu o toque muito bom para o Maicon. Leva no fundo. Cruzamento. Elton saiu, ficou no meio do caminho. A bola acabou saindo. Tiro de meta que favorece o Vasco. E já estava o Sorin, né, dentro da pequena área da equipe do Vasco. Você vê como é que o Sorin tem um papel importante nesse ataque do Cruzeiro. E olha a chegada do Vasco, com o bote está dentro da área, preparou, bateu cruzado, o André pegou. Na verdade, o Sorin é um tipo de ala esquerda que se apresenta dentro da área para tentar completar os cruzamentos, né? É um jogador finalizador também, inclusive ele fez muitas vezes isso contra o Juventude. Ele é muito usado como elemento surpresa, né? Porque geralmente a zaga adversária está preocupada com os atacantes. E ele sempre chega de trás, geralmente livre de marcação. E por isso vem sendo importante nas jogadas ofensivas da equipe do Cruzeiro. Olha aí o Sorin, tentou o toque de primeira, boa bola para o Alex, está dentro da área, tentou achar um espaço para o cruzamento. Bola desviada, escanteio que favorece o Cruzeiro. Chegamos a 21 minutos e 40 desse primeiro tempo aqui em São Januário. Continua 0-0 Vasco e Cruzeiro. E olha o Batata fazendo o Corinthians 3-0, hein? Corinthians 3-0 do Palmeiras no Morumbi. Em cobrança de escanteio. Tentativa foi do Adriano Chuva. E com 30 minutos, né, no primeiro tempo. Lá deve ter começado um pouquinho antes, né? Porque aqui começou bem atrasado. Devemos estar uns 40 minutos mais ou menos no primeiro tempo. Lá no Morumbi. 3-0 Corinthians. Um resultado surpreendente até o momento, né? Pela campanha que os dois conseguiram até agora, né? Palmeiras, um dos líderes, com 29 pontos. E olha a chegada do Fabiano Heller. Tocou para o Romário, a bola curta demais. Torcedor já começa a perder a paciência com esses erros de passe do Vasco. Rafael também tocou errado. O Sorin ganhou para a equipe do Cruzeiro. Bola tocada do lado esquerdo. Vem o Jorge Wagner. Alex. Rincon pode até experimentar dali. Ajeitou, clareou para o chute. Bateu, jogou para fora. O Fabiano Heller precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade justamente nesse momento final ali do passe, né? Na jogada anterior aí, nós estamos revendo o chute do Rincon, mas na jogada anterior ele tinha até uma boa posição para bater no gol. Preferiu o toque e mais uma vez o passe saiu curto, dando possibilidade para o zagueiro do Cruzeiro fazer o corte. Aliás, essa derrota do Palmeiras por 3-0, muito boa essa derrota para o Atlético Mineiro, tem o mesmo número de pontos e hoje o Atlético pega o Botafogo no Estádio Independência em Belo Horizonte, com transmissão do Sport TV. E claro, bom também para o São Caetano, que tem 28 pontos ganhos, né? São Caetano que tem um pontinho só atrás da equipe do Palmeiras, mas também tem um jogo a mais. Ou melhor, o Palmeiras tem 15 jogos, São Caetano também tem 15 jogos. E na realidade o Fluminense também, se conseguir vencer o jogo nessa rodada, pode encostar no Palmeiras. Enfrenta o Grêmio no Olímpico em Porto Alegre. Olha a chegada do Cruzeiro. Chegou tirando ali o Odivan. Outro jogo transmitido pelo Sport TV hoje, Santa Cruz e Atlético Paranaense no estádio Arruda, no Recife. Você vê a movimentação lá dentro da área, né? Você viu o João Carlos, Luizão também é muito alto, sempre está caindo na segunda trave. Tem o Adriano Chuva também. Aí a cobrança de escanteio na primeira trave, Rincon tentou, Elton saiu do gol, é dele. Não havia marcação de falta, o Elton cobrou rapidamente, tenta sair jogando na velocidade para a equipe do Vasco, 0-0.
Fabiano Heller faz boa jogada, toca na frente pro Jamir, tem espaço para conduzir, hein? Vai tocando pro Bote, se aproximou da grande área, preparou, toca era pro Romário, bola comprida demais. Campanha do Cruzeiro até agora, 16 pontos em 14 jogos. Você está revendo o lance aí, não dava realmente pro Romário. 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas do Cruzeiro, fez 20 gols, sofreu 19, saldo de 1 gol. E fora de casa foram 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Até que o aproveitamento do Cruzeiro não é tão ruim fora de casa não. É o 15º entre os 28 clubes, é o 15º melhor aproveitamento jogando fora de casa. Jorge Wagner, cruzamento, Elton soltou, pegou de novo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat com sistema integrado Vênis. Fiat mudando seus conceitos. Falta favorece o Vasco, cobrança vai ficar pro Donizete Oliveira. Fabiano Heller. Toque pro Bote na frente. Olha o Bote, já ganhou, levou a marcação, tocou pro Romário, tá dentro da área, bateu, bola bateu no Luizão. Sobra ainda do Vasco, hein? Tá apertando o Vasco nesse momento, jogando em casa. Euler tocou na frente pro Gilberto, dentro da área, pênalti. Pênalti que favorece o Vasco em cima do Gilberto. No toque sensacional do Euler pro Gilberto, botou na frente o pênalti. Na minha opinião, realmente aconteceu, hein? O Maicon chegou nas pernas do Gilberto. 26 minutos, primeiro tempo, Romário preparado para a cobrança. Olha aí a repetição. Sem nenhuma dúvida, né? O jogador do Cruzeiro foi até inocente na jogada, né? Porque ele viu que com certeza iria acontecer o choque. Vai o Romário para a cobrança, pode sair o primeiro gol do jogo aqui em São Januário, hein? Agora 27 minutos, se ele fizer o gol, vamos ver a surpresa do Romário na camisa por baixo. Vai o Romário para a cobrança, bateu! Gol do Vasco! Romário com a número 11. Aos 27 minutos desse primeiro tempo, cobrando o pênalti no canto direito. Olha, a surpresa não é uma camisa por baixo não, hein? A surpresa é a coreografia do Romário, que está pulando, abrindo os braços, pedindo o apoio para ele. E o apoio veio, né? 1 para o Vasco, Romário cobrando pênalti, 0 para o Cruzeiro. E olha, o apoio tem que vir sempre, né? Porque o Romário é o Romário, né? Cobrou muito bem agora, com muita convicção. E realmente pedindo o apoio porque ele está precisando, né? Na realidade, parte da torcida do Vasco que não estava dando o apoio e por isso ele pedindo aí o apoio total e todos os torcedores do Vasco realmente têm que apoiá-lo. O Romário que marcou o 5º gol dele na competição, o 3º de pênalti que ele marca no Campeonato Brasileiro. O Vasco agora tem 24 gols, Lucas. É verdade, olha, ele se iguala agora ao Euler, que também tem 5 gols no Campeonato Brasileiro, os dois com 5 gols. E essa é a grande resposta que o Romário queria até para o Edmundo, né? Ver São Januário gritando o nome dele, incentivando o Romário. Era justamente isso que o Romário queria. Falta em cima do Gilberto. Lucas, com relação a esse detalhe, né, da idolatria, eu acho que o Romário já fez por merecer, já está na história do Vasco, vai ter sempre um lugarzinho no coração do torcedor vascaíno, assim como o Edmundo também. O coração é grande, né, Gonçalves? Exatamente, eu acho que isso aí cabe tudo todo mundo, né? É bobagem, entendeu? Eu acho que parte somente da torcida do Vasco, numa facção, é que está com esse protesto aí em relação ao Romário, mas a maioria do torcedor vascaíno está apoiando, entendeu? E o Edmundo é o tal negócio também, sempre que vier jogar em São Januário, vai ter o apoio aí de todos os torcedores vascaínos, porque eles vão ser eternamente gratos a tudo que o Edmundo fez pela equipe do Vasco da Gama e vai representar para o resto da vida. Boa roubada de bola do Donizete Oliveira. Já sai jogando pela direita com o Rafael. 1-0 Vasco, gol do Romário cobrando pênalti. Aqui na frente pro Bote. Antecipação do Luizão. E o
Olha o Edmundo aí, né? E o Arce fez um contra o Corinthians, 3 para o Corinthians, 1 para o Palmeiras, lá no Morumbi. Já um jogo de 4 gols no primeiro tempo. Jogaço começando os clássicos por todo o Brasil, clássicos regionais. E com certeza teremos muitas emoções daqui para frente no Campeonato Brasileiro. Falta perigosa que favorece o Vasco pela direita. Posicionado o Rafael para cobrança. 2 jogadores à barreira. Chegamos agora a 30 minutos. O Divan está posicionado. Também o Géder por ali. O Divan está caindo na segunda trave. Também o Romário. O Romário agora se posicionou na primeira trave. Houve desvio. Bola passou por todo mundo. Puxando o contra-ataque do Cruzeiro, Adriano Chuva. Opa, falta do Bote em cima dele, vai pintar cartão. Falta dura do Bote, cartão amarelo para ele. Já tivemos 3 cartões, um para o Kleber Monteiro do Cruzeiro e um para o Géder e outro para o Bote. E olha, o Sorinha, outro jogador aí que pode levar cartão amarelo, pode até dar uma forçadinha no cartão amarelo, porque ele está pendurado com 2 e não joga de qualquer maneira contra o Atlético Mineiro no sábado, né? Porque vai estar servindo a seleção da Argentina. Então já cumpriria a suspensão, aproveitava, já levava um cartão hoje, né? Vamos ver se ele vai dar uma forçadinha. Com toda certeza, né? Acho que o termo de catimba para ganhar do argentino é difícil, né, Gonçalves? Sem dúvida nenhuma. Pode esperar que ele vai conseguir o cartãozinho amarelo dele aí. E além do Sorin, Gonçalves, o Cruzeiro pode ter problemas para o clássico de sábado com o Atlético Mineiro. Porque o Rincon, Luizão e João Carlos, o Luizão e João Carlos que formam a dupla de zaga e o Adriano Chuva, eles estão pendurados com 2 cartões. Se receberem hoje, eles certamente vão trazer problemas para o Marco Aurélio no jogo futuro. Vamos ficar de fora de um clássico, tá aí a confirmação do cartão amarelo pro Bote, número 10. Vamos ficar fora de um clássico mineiro, né? Inclusive o Cruzeiro, claro, com motivação especial, porque o Atlético Mineiro é um dos líderes do campeonato e hoje pode ficar como líder isolado, caso o Corinthians vença o Palmeiras e o Atlético Mineiro vença ou empate, né, com o Botafogo, já o empate serve, o Atlético Mineiro vai ficar como líder isolado, quer dizer, é a expectativa de 60, 70 mil pagantes no Mineirão para o próximo sábado. E o Cruzeiro, claro, tem que conseguir um bom resultado hoje para a torcida comparecer também. Se perder hoje para o Vasco, vai ficar difícil o torcedor do Cruzeiro comparecer, vai ser mais a torcida do Atlético mesmo. Alex. E com toda certeza, a dupla de zaga do Cruzeiro, eles devem estar preocupados, né, com essa possibilidade, né, de não enfrentarem. Tem que marcar Romário e Euler, né? Logicamente. Olha, o Alex botou na frente, foi falta em cima dele, falta do Divan, é muito perigosa, hein? Rincon fica reclamando, pedindo cartão amarelo pro Odivan. Olha a repetição como o Odivan realmente foi no corpo do Alex para parar a jogada, porque o Alex ia cara a cara com o Elton se passasse, hein? Exatamente. Mas não foi uma falta assim violenta, né? Ele fez ali a obstrução, mas tendo o Alex, né, na equipe do Cruzeiro, é uma falta realmente muito perigosa, porque ele é um exímio cobrador. E deve ser o Alex que vai cobrar essa falta, né? Parece que vai o Alex mesmo, um pouco mais atrás está ali o Jorge Wagner, ajeitando com muito carinho o Alex. Vai ele para a cobrança, melhor realmente para quem bate de pé esquerdo naquela posição, quase na meia-lua da grande área. Fabiano Gonçalves vai autorizar, a barreira protegendo o canto esquerdo do Elton. O Elton fica do outro lado. Vai a da torcida do Vasco aqui em São Januário, expectativa da torcida do Cruzeiro. Vai o Alex para a cobrança. Agora sim vai autorizar o árbitro, passou o Jorge Wagner. O Alex demora, olha para a barreira, agora sim na trave. Bola do Alex, bateu na trave na cobrança de falta. E vai entrar Edmundo no Cruzeiro, Lucas. Edmundo já está se preparando, já está na beira do gramado lá para entrar. E olha, depois que o Romário fez gol, pediu apoio
né, da torcida do Vasco. Eu não sei se também o Marco Aurélio está acreditando que o Edmundo possa entrar mordido por causa disso, né? Por causa do pênalti cobrado, o gol que o Romário fez, levantando a torcida do Vasco. Vamos ver. Olha, Lucas, com toda certeza a entrada do Edmundo antes do previsto normalmente, né, é mais para motivação, né? Visando o aspecto motivacional. Olha o lançamento pro Euler, condição legal, tentou o toque por cobertura, o vento espantou essa bola, hein? Olha a chegada no bote, tentou o cruzamento. Melhor pro Cruzeiro com Kleber Monteiro, Sorin. E vai sair o Kleber Monteiro, número 8, para a entrada do Edmundo com a número 16. E olha, o Cruzeiro fica bem mais ofensivo e tá precisando realmente ficar mais ofensivo, porque está perdendo por 1-0. Tá certo, Marco Aurélio Gonçalves? Olha, fica mais ofensivo, sem dúvida nenhuma, mas se ele havia feito uma programação para colocar o Edmundo no segundo tempo, eu acho que ele deveria esperar um pouco mais, entendeu? Até para realmente saber se das reais condições físicas do Edmundo, né? Se ele vai ter condição de suportar, né, todos os 45 minutos, e agora vai ter que jogar aí cerca de 55 minutos. Então acho que a substituição é mais no aspecto de motivação, de procurar dar um novo ânimo à equipe do Cruzeiro com ele em campo. Tá aí o Edmundo, a primeira participação dele, alguns torcedores do Vasco vaiando, outros até aplaudindo. Olha a chegada do Adriano Chuva, tentou bater, Edmundo já estava dentro da área. E Edmundo declarou, hein? Para todo mundo ouvir, declarou que fazer gol em cima do Vasco não seria uma boa para ele, ele não gostaria, seria uma espécie de gol contra, porque, enfim, fazer gol contra o Vasco realmente seria uma coisa triste para ele. Mas está lá, mordido, querendo gol, o Edmundo. Vamos para a cobrança, tá aí a bola levantada na segunda trave, Elton saiu para fazer a defesa. Mas olha, Lucas, o jogador até pode falar isso aí antes do jogo. Ele tá tranquilo, deixa de se levar pela emoção e tal, mas depois que entra no jogo, a bola começa a rolar, acho que não tem muito disso não, viu? Se o Edmundo tiver a oportunidade, ele vai fazer o gol, e não só um, como 2, 3, caso ele tenha as oportunidades para marcar. E a torcida do Cruzeiro também já se movimentou aqui em São Januário, né? Tem uma pequena torcida do Cruzeiro aqui em São Januário. Os torcedores já se agitaram com essa presença do Edmundo logo no primeiro tempo, né? Já no primeiro tempo. Marcos Vinícius tocou no meio para o Alex. Tem um grande elenco o Cruzeiro. Tentativa do toque de letra, não deu certo, vem o Vasco. Olha o Romário. Olha, não chegou para ele. Rincon agora jogando um pouco mais recuado, né? Ajudando na marcação junto com o Marcos Vinícius. Ficando o Alex e o Edmundo um pouco mais à frente no meio-campo do Cruzeiro. Lucas. Pois não, Rui. Vou tentar ouvir aqui o técnico Marco Aurélio. Marco, essa tua alteração foi de ordem técnica ou de ordem problema machucado no Kleber? Não, ordem técnica. O Edmundo está bem, não está bem fisicamente, né? Mas você acredita que ele possa jogar essa sequência da partida? Olha a chegada do Euler, vem o cruzamento, pode sair o gol, bote bateu para fora! Teve a chance agora de fazer o segundo do Vasco e não aconteceu. Olha aí mais uma vez para você como o Bote dominou dentro da área, teve espaço para dominar, bater, estava de frente para o gol, acabou jogando para fora. Na realidade, uma grande jogada do Euler, né? Usando da velocidade. Rolou muito bem para trás e o Bote, mesmo tendo tempo, acabou não pegando do jeito que ele queria, né? Desperdiçou o Vasco uma grande oportunidade. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. UOL, o melhor conteúdo da internet. Assine já. A bola acabou saindo, mas o lateral favorece realmente a equipe do Cruzeiro. Fez a proteção ali o João Carlos e ganhou o lateral. Tá aí a repetição para você.
Ele com o Euler chegando junto em cima dele. O Marco Aurélio, técnico do Cruzeiro, o Lucas, está um pouco nervoso porque a equipe está perdendo o jogo. Foi uma substituição de ordem técnica. Ele acha que o Edmundo vai poder se superar porque é um jogador que sempre quando entra se supera, tem muita garra e tem muita força de vontade, apesar de não estar bem fisicamente. Ok, tá aí então a participação do Rui Guilherme, ouvindo o Marco Aurélio, que realmente está nervoso, monossilábico. Marco Aurélio, ele que tem até um bom retrospecto à frente do Cruzeiro, né? Empate de 0-0 com o Colo-Colo, depois que ele assumiu a equipe. E a vitória em cima do Juventude por 3-0. Entrou no lugar do Ivo Wortmann, que voltou à equipe do Coritiba nessa dança de treinadores do Campeonato Brasileiro. Jamir. Chegou tocando de cabeça o Rincon, a sobra é do Cruzeiro. Agora, ele falou que fez a substituição em função da técnica, né? De ordem técnica. Mas minha opinião é de que foi uma Olha substituição. o Alex chegando, bateu, a bola desviou, vai para fora. Completando, Lucas, eu acho que a substituição foi em função mesmo da motivação, entendeu? Porque tecnicamente o Edmundo é melhor que o Kleber. Isso aí, se ele tivesse colocado desde o início, né, não teria problema nenhum. E o jogo está equilibrado. Vamos então para a cobrança de escanteio que favorece o Cruzeiro. Bola na direção do Sorin. Melhor para a zaga do Vasco. Jorge Wagner pega a sobra na entrada da área. Rolou para o Sorin. Ótima tabela. Jorge Wagner no canto. Elton. Que jogada maravilhosa do Cruzeiro agora, hein? Com o Jorge Wagner tabelando com o Sorin. O toque do Sorin foi sensacional. Olha só. Sensacional o Sorin para o Jorge Wagner. Grande jogada, realmente. Mas de qualquer forma, Lucas, por se tratar de um clássico, apesar do Vasco estar vencendo de 1-0, o jogo em si está equilibrado. O Cruzeiro já teve chances, está chegando, o Vasco também criando oportunidades, entendeu? Não existe uma grande superioridade da equipe do Vasco em relação ao Cruzeiro. Então ele poderia ter esperado como havia programado, mas de qualquer forma eu acho que a entrada do Edmundo foi mais em relação ao aspecto de motivação para que o Cruzeiro possa tentar chegar ao empate ainda nesse primeiro tempo. Jorge Wagner batendo pro gol para a defesa do Elton. Romário. Opa, falta por trás em cima do Romário. O Luizão chegou para não perder a viagem. Euler, acionado pela esquerda, tá no mano a mano na marcação, ele com o Marcos Vinícius. Opa, falta dura do Marcos Vinícius, vai sair cartão amarelo. E olha, Marcos Vinícius e Kleber Monteiro. Kleber Monteiro já saiu, Marcos Vinícius agora, que é um jogador de marcação, já com cartão amarelo. Isso aí é preocupante para o técnico Marco Aurélio, para o torcedor do Cruzeiro. Olha só, realmente encarar o Euler na velocidade é muito difícil. Eu ia te comentar que antes, né, o Guilherme havia falado que a orientação do Marco Aurélio era que os dois zagueiros acompanhassem o Euler, né? Mas se isso estivesse acontecendo, fatalmente os dois já estariam também com cartão amarelo. É verdade. E ficariam, né, de fora do próximo clássico. Vamos à cobrança de falta que favorece o Vasco. Tem muita gente lá dentro, em cobrança fechada, perigosa, o toque de cabeça, bola direto para fora. É escanteio que favorece o Vasco. Para cobrança o Jamir. Fica o bote ali na entrada da área, com o Odivan dentro da área, o Rafael também, Romário, Fabiano Heller e o Euler. Todo mundo lá dentro da área. Vem cobrança de escanteio. O Odivan, bola passou por ele. Sorin afastou. Olha o Edmundo. Marcação forte em cima dele, hein? Gilberto está em cima dele. Edmundo conseguiu se livrar, mas houve a falta. Edmundo já cobrou. Tá com vontade o Edmundo, hein? Sorin. Toca no meio para o Alex. Mais atrás para Adriano Chuva. De primeira para o Edmundo. Preparou. Olha a torcida do Vasco vaiando agora. Edmundo tentou passar, não deu. Vai na habilidade. Encara a marcação. Ainda Edmundo. Preparou. Toque para o Maicon. E a bola saiu. Levou uma vaia agora Edmundo. Não tem jeito. Claro que o torcedor do Vasco gosta de Edmundo. Mas Edmundo hoje tá jogando
para o inimigo, né? Então não tem jeito. Claro, e além do mais, as vaias até podem desestabilizá-lo, né, durante a partida. Então vai ser a tônica do jogo. Toda vez que o Edmundo pegar na bola daqui para frente, a torcida do Vasco vai procurar vaiar, né? Isso aí ajuda a equipe do Vasco da Gama. Chegamos a 44 minutos e meio. Vamos caminhando para o final desse primeiro tempo com 1-0 Vasco, gol do Romário, gol marcado aos 27 minutos. Fabiano Heller. Maicon saiu da direita, foi para o meio na marcação. Romário passou, fez o corta-luz, mas não tinha ninguém do outro lado. Gilberto estava quase no campo de defesa, né? E falta em cima do Edmundo. 1 minuto de acréscimo. Corinthians vai vencendo o Palmeiras por 3-1. Aqui em São Januário, Vasco 1-0 em cima do Cruzeiro. Hoje Atlético Mineiro e Botafogo, Ponte Preta e Gama com transmissão do Sport TV. E também Ponte Preta e Gama às 8h30 da noite no Premier Esportes pelo sistema Pay-Per-View. Bote ganhou, bola bateu no jogador do Cruzeiro, acabou saindo, 45,5. Então Atlético Mineiro e Botafogo e Santa Cruz e Atlético Paranaense no Sport TV e no Premier Esportes Ponte Preta e Gama às 8h30 e às 9h40 Goiás e Bahia e também Grêmio e Fluminense. Cobrança do Elton. Maicon chegou, tocou para o Alex pelo meio, tenta o drible, Jamir vem na marcação, Fabiano Heller também. Alex acabou perdendo a bola, mas com falta que favorece o Cruzeiro. Edmundo. Jorge Wagner. Acabou tirando o pé na hora da dividida. Mesmo assim, Jorge Wagner ficou com a bola, tocou para o Sorin, bateu cruzado. Olha o Alex, sobra o chute, a bola para fora. Teve a oportunidade, o Cruzeiro termina o primeiro tempo aqui em São Januário. Essa com a número 18. Um jogador mais centralizado, mais de área. Experiente, que acho que no momento desse pode nos ajudar. Muito bem, tá aí então Marco Aurélio. Realmente o Osés tem mais presença de área e aquela coisa que você falou, né, o Gonçalves? Jogada aérea, o Osés é um especialista em jogada aérea também, né? Pois é, e agora entrando o Oséias, né, mais um motivo para o Cruzeiro tentar explorar essas jogadas, né? Tanto no escanteio, ou jogada de falta pelas laterais, ou até mesmo as jogadas em velocidade, com o apoio dos laterais, procurando a linha de fundo para realizarem os cruzamentos na área do Vasco da Gama. Muito bem, tá valendo, começa o segundo tempo aqui em São Januário, 1-0 pro Vasco. Você acompanhando com exclusividade pelo sistema Pay-Per-View, aqui no Premier 3. Lembrando que o Corinthians vai vencendo o Palmeiras por 3-1 até agora. Lucas. Pois não, Rui. Depois desse ataque, deixa eu ver aqui, eu vou ouvir o Hélio dos Anjos, técnico do Vasco. Muito bem, o toque Bronzenhas caindo pela direita, marcação do Odivan em cima dele, preparou, tentou o cruzamento, achou o espaço, cruzou em cima do Elton. Hélio, qual é a orientação para a equipe nesse segundo tempo? Aprimorar mais a marcação, porque eles vão vir com 2 meias mais ofensivos, né, agora, depois dos 35, ter atenção em relação aos 2 jogadores enfiados. E outra coisa, não fazer ligação direta. Nós temos que entrar com a bola dominada, que é a grande chance que nós temos. A ligação direta, quando o Hélio dos Anjos fala, é aquele chutão. Ele quer uma bola trabalhada, bola de pé em pé, e realmente o Vasco tem jogadores técnicos para isso também, né, Gonçalves? Exatamente, porque aí o chutão vai facilitar para a zaga do Cruzeiro, que além de ser uma zaga alta, né, vindo a bola de frente é muito mais fácil para realizar esse corte. Então tem que tentar trabalhar a bola no chão e fazer o lançamento no momento certo para o Euler. E aí sim, com a velocidade do Euler, tentar a jogada de linha de fundo. Mas é essencial que o Vasco tenha tranquilidade para tentar fazer as jogadas bem feitas, principalmente através do toque de bola. Bola chegando para o Rafael, toca mais atrás para o Jamir. Por elevação, ótimo toque no meio, bola chegou para o Fabiano Heller, tocou na frente para o Euler, tentou, aí bateu em cima do André, tentou um toquezinho por cobertura, mas praticamente recuou para o goleiro do Cruzeiro, né?
Aí o Oséias, que entrou para o número 18 no lugar do Adriano Chuva. Um toque para o Alex, na frente para o Oséias, preparou, pé direito, uma bomba, Elton! Consegue fazer a defesa e o Oséias já mostrou que está com muita vontade, hein? É o grande chute do Oséias, uma distância considerável, né? Ele também teria a opção, ou tinha a opção do passe também para o lado esquerdo. Olha, o Gilberto foi lançado, tocou, mas não tocou como queria. Ficou fraquinho na bola, de graça com o André. O jogo começa movimentado nesse segundo tempo, hein? Tá valendo. Donizete Oliveira. Fabiano Heller toca e toca bem no meio pro bote, preparou, pode até bater, rolou na esquerda, Gilberto bateu cruzado na rede pelo lado de fora. Tiro de meta que favorece o Cruzeiro. Vasco vai vencendo 1-0, o gol do Romário. Você viu de novo o lance do Gilberto. Estava ali dentro da área, não é muito a característica do Gilberto não, mas de vez em quando ele se apresenta como elemento surpresa. E foi assim que saiu o pênalti, né? Foi em cima do Gilberto, no toque do Euler para ele dentro da área. É a primeira vez que o técnico Hélio dos Anjos tem à disposição os dois jogadores de ataque que ele acha o ataque ideal, porque o Bebeto é a opção dele no banco de reservas. Euler e Romário, ele acha o ataque ideal do Vasco e hoje, pela primeira vez, ele tem os dois juntos. Sorin. Trabalha com o Rincon. Passou o Maicon aberto pela direita, bola para ele. Fabiano Heller acompanhando na marcação. Maicon em cruzamento, é pro Oséias na segunda trave. Ele com o Rafael. Oséias tocou de cabeça pro meio da área. Acabou afastando o Donizete Oliveira. Romário não ganhou lá no alto. Luizão chegou. Ele com o Euler. André. Bateu errado, olha o bote. Pode preparar, pode até bater. Conduziu, adiantou, bateu. André! Faz uma grande defesa o goleiro do Cruzeiro. Ele saiu jogando errado. E o bote quase marcou o segundo do Vasco. E olha o Cruzeiro partindo na velocidade. O toque errado do Jorge Wagner pro Edmundo. Tá todo mundo em campo aí, né? Romário, Euler, Oséias, Edmundo. Grandes estrelas desse clássico do futebol brasileiro, Vasco e Cruzeiro. Fabiano Heller preparou o pé esquerdo. Uma bomba que passou com muito perigo, hein? Aí o Vasco utilizando bem, né, essa opção do chute de fora da área, que é importante. Quer dizer, o André cometeu um erro na sua reposição de bola e que depois se recuperou com a defesa no chute do bote. E agora, mais uma vez, o Fabiano Heller tentando aí de fora da área. Então é uma opção, entendeu? Além de buscar as jogadas de velocidade com o Euler, né? Para que o Euler possa preparar a jogada para a finalização do Romário. Chegando de trás o Fabiano Heller e o bote também como opção para tentar esse chute de fora da área. E quando eu falo de grande clássico do futebol brasileiro, realmente é, né? Os dois times que fizeram a decisão do Campeonato Brasileiro de 1974, quando o Vasco conseguiu o primeiro título brasileiro. Uma grande vitória, 2-1 em cima do Cruzeiro. Chegamos a 5 minutos e meio desse segundo tempo aqui em São Januário. 1-0 Vasco. Chegaram também à semifinal do Brasileirão do ano passado, a Copa João Avelanche, com o Vasco conseguindo chegar à decisão. Olha o Sorin, tentou clarear para bater, ficou difícil, o bote chegou na marcação. Ainda o Sorin. Jorge Wagner faz bem a jogada para cima do Rafael, ganhou da marcação, cruzamento, Elton dentro da pequena área dele. Tenta a reposição rápida, boa bola com o Euler, tem velocidade, botou na frente, adiantou demais, Luizão cortou, sobra de graça com o Jamir. Bote tocou bem na direita para a chegada do Euler. O Romário está dentro da área para tentar chegar no cruzamento, mas fica muito difícil aí o Euler, ninguém encosta com ele. Aí o Euler tem que partir com o Marcos Vinícius, que já tem cartão amarelo, né? Justamente uma falta em cima do Euler. Lateral para o Vasco.
Cobrança do Rafael. Euler se mexendo com Marcos Vinícius na marcação. Outra vez o Rafael, mandou para dentro da área. Luizão bem colocado, afastou. André, é dele. Oséias, foi falta, hein? Cobrança do João Carlos. Rincon. Maicon já se mandou pela direita. O toque no meio para o Edmundo. Bola chega na esquerda para o argentino Sorin, que vai jogar pela Argentina no jogo de domingo, lá em Assunção, no Paraguai. Argentina e Paraguai. Edmundo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real, o banco da sua vida. Jamir. Um toque na frente para o Donizete Oliveira, fez a proteção, 2 jogadores, a marcação em cima dele. Toque mais atrás, bola chegando para o Gender. De primeira com o Rafael, subindo, apoiando o lateral do Vasco. Sorin vem na marcação à distância. Rafael, toca no meio. Euler. Ele com o Luizão. Euler tocou, boa bola para o Fabiano Heller. Pé esquerdo, arriscou de novo, jogou para fora. Arriscando de fora da área o Vasco, né? O bote já fez. Fabiano Heller agora a segunda vez. Chega e bate pro gol o time do Vasco. Coisa que o Cruzeiro deixou de fazer, né? No primeiro tempo o Cruzeiro ainda tentou aí alguns chutes de fora da área, mas até agora no segundo tempo realmente não está utilizando essa opção para chegar no gol. De qualquer forma, o Cruzeiro agora com as mudanças que o Marco Aurélio fez, está mais ofensivo, né? O Edmundo agora um pouco mais à frente junto com o Oséias, voltando um pouco mais na marcação o Jorge Wagner, que também é um jogador de ataque. Por isso o Cruzeiro, além de estar mais ofensivo, também tem que procurar utilizar melhor as jogadas, as opções, né, do chute, da jogada de linha de fundo para tentar a conclusão no gol. Olha o cruzamento, é bom. Subiu o Oséias, não achou. Sorin estava dentro da área, afastou a zaga do Vasco. Sobra do João Carlos. Já se livrou da marcação, faz boa jogada. Toca para o Alex, bola arriscada ali. Experimentou, pé esquerdo, Elton. Mais grande defesa o goleiro do Vasco, Sorin. Deixou a bola sair para ganhar o lateral. Jorge Wagner se mandou, boa bola para ele, com o bote acompanhando o cruzamento, bola na marca do pênalti, afastou a zaga do Vasco, a sobra do Cruzeiro com o João Carlos, tocou de lado, boa bola para o Rincon, clareou, caiu, ficou pedindo a falta, não houve nada. Alex, aperta o Cruzeiro, tenta o gol de empate, sobra do Rincon de novo, já passou o Maicon aberto pela direita, o toque para ele. Tem o Edmundo como opção, o Maicon preferiu a jogada individual, linda jogada no Maicon, olha o cruzamento, era pro Oséias, afastou o Geder. Chegou e chegou bonito agora o Cruzeiro, hein? 10 minutos desse segundo tempo, linda jogada do Maicon. Essa carência que o futebol brasileiro tem de laterais direitos, né? O Maicon é uma promessa, jogou na seleção brasileira sub-20. Cobrança do Alex. Colocado o Sorin na primeira trave. Cruzamento. Bola passou. O João Carlos cabeceou. Elton. Consegue fazer uma defesa salvadora agora, hein? Impressionante. O João Carlos chegou para cabecear e salvou. Seria o primeiro gol do Cruzeiro. Gol de empate. Vai o Alex de novo, Elton subiu, ele com o Oséias, Elton saiu, deu um soco na bola, sobra do Cruzeiro ainda com o João Carlos, parou, prendeu, o Divan em cima dele, Jorge Wagner. Gilberto chegou se antecipando e o Vasco não consegue sair do sufoco. Corinthians vai vencendo o Palmeiras no Morumbi por 3-1, aqui em São Januário, 1-0 Vasco no Cruzeiro. O jogo está parado, parando o jogo Fabiano Gonçalves para atendimento ao jogador do Vasco. É o Gilberto que está sentindo o tornozelo devido à pancada que recebeu do jogador Alex do Cruzeiro. Lembrando que hoje você vai acompanhar ainda no Premier Esportes Ponte Preta e Gama, direto de Campinas, às 8h30 da noite e às 9h40 da noite, Goiás e Bahia no Serra Dourada e também Grêmio e Fluminense. Você em Porto Alegre vai acompanhar esse jogo Grêmio e Fluminense pelo sistema Pay-Per-View no Premier Esportes.
E ainda hoje no Sport TV, Atlético Mineiro e Botafogo, e Santa Cruz e Atlético Paranaense. Jogos transmitidos pelo Sport TV e também Premier Esportes. O Lucas, o Gilberto não sente tornozelo não. Ele sente o ombro esquerdo, porque na queda ele chegou a botar a mão inclusive no tornozelo, mas o problema é no ombro. O Gilberto já teve esse tipo de problema aqui no Vasco. Aí os outros jogos dessa rodada, dessa 15ª rodada: Curitiba enfrentando o Juventude no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Vitória enfrentando o Sport no Barradão, em Salvador. Botafogo de Ribeirão Preto contra o Guarani no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E também outro grande clássico paulista: Santos enfrentando o São Paulo na Vila Belmiro. Santos de Marcelinho, Santos que está tentando chegar na zona de classificação, enfrentando o São Paulo, que vem fazendo uma bela campanha dentro do Campeonato Brasileiro. Olha a saída errada do André. Outra vez a sobra do Vasco. Caiu, foi falta. E o Euler queria partir para a briga ali. Não dá para entender também, né? Não, a falta já está marcada. Ele queria o cartão, né, para o Rincon, que fez a falta. Vai voltar o Gilberto. Então o Vasco vai ficar com 11 jogadores de novo. E olha, uma falta perigosa, hein? Bola vai ser levantada na grande área. O Bote já está ajeitando para a cobrança. O Divan já está lá dentro da área. Nós temos também o Rafael, que é um jogador alto. Fabiano Heller. Todo mundo lá dentro. Cobrança do Bote. Bola chegando para o Rafael. Antecipação do Luizão. Cruzeiro tenta partir no contra-ataque, na velocidade. Fica difícil. Falta que favorece o Cruzeiro, apesar da reclamação do Bote. E a equipe do Cruzeiro precisa utilizar um pouco mais as laterais, né? Você mesmo falava do Maicon, que é um jogador que promete, que tem futuro, agora pouco acionado no jogo, né? Eu acho que é um jogador que pode render um pouco mais para a equipe do Cruzeiro se for acionado. Agora, principalmente com a presença do Oséias em campo, que é um especialista em bola aérea, o Cruzeiro tem que trabalhar as jogadas pelas laterais, tentando chegar à linha de fundo para os cruzamentos, para tentar o aproveitamento desse jogador. Olha, o Donizete Oliveira deu um presente para o Sorin. O torcedor ficou irritado e com razão. Oséias tocou na frente. Era para o Alex que se projetava, o Edmundo estava atrás, mas a bola não chegou. Fabiano Heller, Bote. O toque era para ele. Jorge Wagner, Edmundo. 1-0 Vasco, gol do Romário, cobrando o pênalti aos 27 do primeiro tempo. Rincon. Maicon. Outra vez o Rincon com o Bote encostando na marcação, fechando os espaços. Lançamento é na direção do Sorin, ele com o Rafael, a saída do Elton. Tudo que o técnico Hélio dos Anjos não quer, né? Esse chutão para frente, essa ligação direta. Ele quer bola chegando no ataque, mas bola de pé em pé, no passe, bola trabalhada. Rincon. Se apresentou Edmundo, toca de primeira pro Maicon, bola mais pro Gilberto. Lateral. Edmundo não entrou bem, né, Gonçalves? Bom, o Edmundo vem voltando de uma lesão, né? Ainda não está 100% fisicamente, e por isso que eu pela frente é um jogador perigoso que a qualquer momento pode criar uma jogada, uma situação de gol. Aliás, Edmundo e Gonçalves, que tem uma história interessante. Daqui a pouco eu digo essa história interessante do Edmundo com o Gonçalves também. Tá ali o Maicon. Tocou mais atrás pro Luizão. Vem cruzamento. Bola passou por todo mundo. A sobra ainda é do Cruzeiro, hein? Jorge Wagner preparou. Mais uma vez pode levantar na grande área. Encara a marcação. Já tá dentro da área. Bola bateu num, no outro. Jorge Wagner sobrou para ele. Tocou de van. Olha a sobra. Vai sair o gol. Edmundo. Não tá valendo, não tá valendo. Edmundo tocou para dentro do gol, mas já estava parado o jogo. Marcação de impedimento. Reclamação dos jogadores do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente vai rever o lance.
Foi um bate-rebate ali. Na verdade, o Edmundo realmente estava adiantado. Mas quem bateu na bola foi o jogador do Vasco, né? Uma situação difícil. Realmente o Edmundo estava ali adiantado, meio metro ali, quase 1 metro. Agora um bate-rebate dentro da área, né? Foi exatamente o jogador do Vasco quem tocou, né? Então valeria. O Edivan que bateu realmente, um lance polêmico nesse segundo tempo. E olha, a história do Edmundo com o Gonçalves foi naquele jogo, Vasco e Botafogo, campeonato estadual. Aliás, uma declaração interessante do Gonçalves, naquele jogo em que o Edmundo fez aquela dança, botou a mão no joelho, rebolou e tal. E o Gonçalves declarava, e ele pode até confirmar isso aqui agora, ao vivo e a cores, o Gonçalves declarava o seguinte, que não viu aquela rebolada do Edmundo, né? Senão você nem saberia qual a sua reação, né, Gonçalves? É verdade. Eu, sinceramente, não vi o Edmundo rebolando porque eu estava com o olhar fixo para a bola, né? E, logicamente, que não saberia te dizer se tivesse visto. Qual seria a sua reação, exatamente, né? Se eu iria entrar na provocação do Edmundo ou não. Eu acho que não entraria, porque eu sempre fui um jogador que dentro de campo sempre pensei muito na equipe, entendeu? E logicamente que se eu tentasse ali fazer uma falta feia, poderia ser expulso e prejudicar o Botafogo na partida seguinte. Porque foi bem próximo à lateral, né, no jogo, e foi em cima do Gonçalves, né? O Gonçalves estava na marcação olhando para a bola e o Edmundo deu aquela rebolada, né? Botou a mão no joelho, rebolou. Exatamente, mas acho que foi numa decisão. Foi numa decisão, primeiro jogo da decisão, nós perdemos por 1-0 e na segunda partida vencemos de 1-0 e conquistamos o título. Bote trabalha com o Euler aberto pela direita, marcação forte em cima dele, tá chegando o João Carlos, Euler ganhou, linda jogada, trabalhou, tá dentro da área, Bote na dividida, deu um chutão, a sobra do André. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. TDI 23 Intelig, o mundo inteiro por menos de R$1. Moisés ganhou na dividida, o toque mais atrás, bola chegando para o Rincon. Sorin, ele com o Edmundo. Fica na marcação Edmundo, Donizete Oliveira na frente dele, Edmundo tentou tocar, não está ganhando um lance Edmundo, hein? É a marcação de falta do Edmundo. Cara, o torcedor do Vasco parou de vaiar o Edmundo, mas quer que continue assim, não ganhando nenhuma, né? Torcedor do Vasco. E o torcedor do Cruzeiro continua na expectativa de uma grande apresentação, de grandes jogadas do Edmundo. O Cruzeiro precisa, hein? Olha o Romário. Bote. Cruzeiro precisa e o Vasco também. Olha o Bote. Tentou, Romário, tocou pro Bote. Boa jogada, a tabela saiu. Romário pode fazer, bateu. Segundo tempo, tabela bonita entre ele e o Bote. O Bote tocou na direita, o Romário tinha ângulo para o chute, bateu no ângulo do goleiro. Tá aí a repetição. Hoje, tarde do Romário aqui em São Januário. 2 dele, 2 para o Vasco, 0 para o Cruzeiro. É uma grande jogada entre o Romário e o Bote. A tabela bem feita e ali o Romário não perdoa, né? Dentro da grande área, de frente pro gol, o baixinho geralmente bota ela lá dentro e corre para o abraço, né? Realmente o Vasco se aproveitando aí de uma bobeada da defesa do Cruzeiro, né? O Romário foi esperto, foi rápido no lance e conseguindo aí seu segundo gol. Romário, que marcou o 6º gol na competição, já é o artilheiro do Vasco no Brasileirão. Vasco que agora tem 25 gols com saldo 8. E o Romário já dizia que queria encostar nos artilheiros do Campeonato Brasileiro, que ele ainda sonha com a artilharia do Brasileirão. Nós temos com 9 gols vários jogadores. Opa, pegaram o Donizete Oliveira ali. Foi o Rincon, hein, que abriu os braços, inclusive, para o árbitro Fabiano Gonçalves. Vamos ver qual é a atitude do Fabiano Gonçalves. Deu amarelo para o Donizete e vermelho para o Rincon, né? Tá com -1 agora o Cruzeiro. Perde por 2-0 e perde agora o Rincon. Saiu mais barato. Rincon que já está fora do clássico de sábado contra o Atlético Mineiro. É verdade.
E olha, a gente viu que realmente o Rincon atingiu o Donizete Oliveira. O Donizete Oliveira acabou levando amarelo e o Rincon está expulso. Rincon, que é um jogador temperamental, é um jogador polêmico até pelas declarações, até pelo temperamento. Mas o Rincon, isso aí eu acho que é a forma de jogar dele, né? Às vezes ele não tem nem a intenção de dar uma cotovelada no rosto do adversário, mas ele sempre joga abrindo os braços, sempre que ele protege a bola, ele coloca o corpo e, né, levanta os braços, e isso aí, quando o adversário é experiente, como o caso do Donizete, a cotovelada nem atingiu. Mas quando o Donizete sentiu que ele levantou o braço, ele já botou a mão no rosto, foi pro chão. Quer dizer, induziu o juiz, né, o árbitro, a expulsar. A interpretação do árbitro que foi uma agressão do Rincon em cima do Donizete Oliveira. E por isso o cartão vermelho, a expulsão, não tá valendo nada. Impedimento do Edmundo no ataque do Cruzeiro. Vasco vencendo 2-0. Eu dizia, né? O Marques tem 9 gols, o Kleber do Atlético Paranaense tem 9, Rodrigo do Botafogo, Kaká do São Paulo, Alain Delon do Vitória, todo mundo com 9 gols. Romário chega hoje a 6 gols. Claro, não tem muito jogo ainda, pode marcar mais um, né? Mas já chega a 6, já começa a incomodar, já começa a preocupar os artilheiros. Tá brigando aí pela artilharia do campeonato. Olha, com toda certeza, se ele conseguir manter uma sequência de jogos, tomara a Deus que ele possa realmente não se contundir mais daqui para frente, possa conseguir manter aí um bom condicionamento físico, ele com certeza vai chegar. Porque o Romário, mesmo não estando 100%, é sempre dentro de campo perigo de gol para o adversário. Assim como o Edmundo também, que não está 100%, mas o treinador preferiu colocá-lo porque a qualquer momento o Edmundo pode realizar uma jogada individual e conseguir um gol, né? O Bebeto também, que é um jogador também diferenciado, pode entrar a qualquer momento e mesmo não estando 100% pode conseguir um gol. Então, existem certos jogadores, né, principalmente atacantes no futebol brasileiro, que mesmo não estando 100% são sempre importantes quando estão em campo. E o Vasco vai conseguindo mais uma vitória do Campeonato Brasileiro, a 4ª vitória do campeonato. Vem Rafael, faz o lançamento para a velocidade do Euler, chegou, tá dentro da área. O último toque foi do Luizão, escanteio que favorece o Vasco. E olha, com esse campeonato equilibrado do jeito que tá, o Vasco hoje tem 16 pontos, vai pulando para 19 com essa vitória. E o Internacional, que é o 8º colocado, tem 24. Quer dizer, não tem nada perdido pro Vasco. E é claro, pro Cruzeiro, o Cruzeiro já fica numa situação mais complicada, porque é um jogo a mais que o Cruzeiro vai ter com 16 pontos. Ainda dá pro Cruzeiro? Ainda dá, evidentemente. Mas tá mais difícil, né? Tem levantamento para dentro da área. Tá aí o cruzamento. E Vasco e Cruzeiro estão disputando 39 pontos. São 13 jogos contando com esse. E desses 39 pontos, pelos cálculos da diretoria do Vasco, diretoria do Cruzeiro, teria que ganhar 27 pontos desses 39. Ou seja, em 13 jogos, conseguir 9 vitórias. Ou 7 vitórias e 6 empates, por exemplo, em 13 jogos. Já daria uma classificação para Vasco ou Cruzeiro. Romário. E vem contra-ataque da equipe do Cruzeiro, com o Alex puxando, o Ozé está na frente. O Alex preferiu a jogada sozinho, né? Não tocou, caiu, mas não houve nada. Bote já bota na frente. Tem o Romário como opção pelo meio. Levou a marcação, Bote adiantou demais. Chegou rasgando junto com ele, o jogador do Cruzeiro fica sentindo, hein? Agora, Lucas, a situação do Cruzeiro é difícil, até porque o Cruzeiro ainda não conseguiu formar uma equipe, ainda não conseguiu definir uma equipe titular, né? Então o Marco Aurélio vai ter ainda muitas dificuldades pela frente, justamente porque o Cruzeiro tem grandes jogadores, mas ainda não tem uma equipe entrosada. E vai jogar, vai enfrentar daqui para frente grandes equipes, né? Equipes aí com o melhor aproveitamento, clássicos, vários clássicos, e por isso a situação do Cruzeiro começa a se complicar dentro da competição em termos de classificação. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat com sistema integrado Vênis. Fiat mudando seus conceitos. E tem um outro detalhe também que a gente tem que destacar, né, Gonçalves? Na verdade, o Cruzeiro já está com o 3º técnico diferente no Campeonato Brasileiro.
E a prova que o problema não é o técnico, né? Passou o Carpegiani, Ivo Wortmann, agora o Marco Aurélio. E o Cruzeiro continua sem se acertar, pelo menos até agora no campeonato. É verdade. E na medida que o tempo vai passando, né? Fica cada vez mais difícil de o treinador conseguir esse entrosamento. O Vasco com o Gilberto tocou para o Euler na entrada da área. Tentou o toque para o bote. Romário de primeira, mais atrás para o Rafael. Donizete Oliveira. Boa bola para o Rafael. Tem espaço para progredir, hein? Ainda o Rafael preparou o cruzamento. Bola levantada na grande área. Afastou bem colocado o Maicon. A sobra do Fabiano Heller. Tocou no vazio, mas para ninguém. Marcos Vinícius está por ali. Lembrando que o Cruzeiro está com 1 a menos. O Rincon foi expulso. 27 minutos e meio desse segundo tempo. Maicon. Jorge Wagner. Jorge Wagner começou como atacante, mas já abandonou o ataque há muito tempo, né? Agora é um terceiro homem de meio de campo, principalmente com essa saída aí, com essa expulsão do Rincon. Jorge Wagner agora esqueceu o ataque. Mas desde a entrada do Edmundo no primeiro tempo que ele foi obrigado a recuar, ou melhor, taticamente o Marco Aurélio modificou a equipe e adiantou um pouco mais o Edmundo para jogar com o Oséias e o Jorge Wagner recuando para tentar também armar jogadas a partir do meio de campo. Fabiano Gonçalves marcando a falta do Euler em cima do João Carlos. Aí, ó, nesse lance aí, ó, realmente ele chegou puxando o João Carlos. Marcos Vinícius. Edmundo de primeira, ótimo lançamento na ponta direita. Edmundo está dentro da área, pedindo bola. Foi difícil para o Maicon, agora 2 jogadores na marcação. Maicon mesmo assim consegue o cruzamento. Elton. Impressionante, hein? 2 jogadores marcando e o Maicon jogou essa bola dentro da área. Romário. Donizete Oliveira de primeira. Rafael. Romário vem buscar jogo, hein? Cheio de moral, 2 gols no jogo, 2 a 0 Vasco. Fazendo o lançamento, armando o time também o Romário. Oséias. Toque para o Sorin na esquerda. Sorin ganhou na marcação, na dividida com o segundo acabou perdendo. A bola saiu, né? O Jéder bateu para frente, mas a bola saiu. Corinthians vai vencendo o Palmeiras por 3 a 1 no Clássico Paulista. E hoje tem mais Clássico Paulista, né? Santos e São Paulo. Você vai acompanhar a Ponte Preta e Gama às 8h30. Goiás e Bahia às 9h40. E também Grêmio e Fluminense às 9h40. Transmissões do Premier Esportes para você. 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cobertura completa no Sport TV e no Premier. Com Atlético Mineiro e Botafogo, Santa Cruz e Atlético Paranaense. Transmissões do Sport TV para você a partir das 8 da noite. E antes tem o troca de passe, né? Jorge Wagner. Sorin. Lançamento para dentro da área, bom. Elton vai sair. Foi no corpo do Elton Edmundo. Agora nós vimos aí que o Sorin realizou esse cruzamento da intermediária e praticamente um cruzamento frontal. Então acho que seria muito melhor, uma opção melhor para a equipe do Cruzeiro tentar trabalhar essa jogada, fazer uma triangulação e o Sorin buscar a linha de fundo. Porque a bola vindo do fundo é muito melhor para os atacantes, né, que vão ter condições de fazer o cabeceio frontal, do que essa bola metida da intermediária, facilitando totalmente a saída do goleiro ou então a chegada do zagueiro, né? Acho que está faltando mais ao Cruzeiro realizar melhor, elaborar melhor as jogadas pelas laterais, utilizando o Sorin do lado esquerdo, utilizando o Michael do lado direito, mas buscando realmente as jogadas de linha de fundo. E agora um lance curioso, porque o João Carlos realmente chegou empurrando o Euler. O Fabiano Gonçalves não marcou, mas o assistente, né, o Sérgio Butes Cordeiro Filho, acabou levantando a bandeira, assinalando a falta que realmente aconteceu em cima do Euler. Foi nesse lance, olha aí o João Carlos, ele chega empurrando, né, o braço esquerdo esticado empurrando o Euler. E
é uma falta que geralmente os árbitros não marcam, né? Mas dessa vez Fabiano Gonçalves resolveu atender o Bandeira. Olha o Euler, dominou, tá de frente pro gol, na entrada da área, rolou pro Gilberto, pode fazer, bateu cruzado. Bola pra fora num grande momento do Vasco, era a chance do terceiro. Lucas. Rui. Eu vi aqui o técnico do Vasco, Hélio dos Anjos. Hélio, os 2-0 dá uma tranquilidade maior à equipe? Ainda não, falta muito tempo, falta uns 14 minutos ainda, nós temos que ter uma atenção, nós estamos segurando muito pouco a bola na frente, podemos entrar com essa bola dominada, não precisa fazer ligação direta, trabalhar bem essa bola para não ter qualquer problema. Estamos agora com 32 minutos. É verdade, o Vasco tem que procurar manter a posse de bola e tocando, entendeu? Até para ir envolvendo a equipe do Cruzeiro, né? Como vem fazendo. Aliás, o Vasco, nesse momento do jogo, está conseguindo trabalhar bem a bola. E o Euler continua desequilibrando. E o torcedor do Vasco deve se lembrar muito bem, né? Que o Vasco na semifinal do Campeonato Brasileiro, aqui mesmo em São Januário, vencia o Cruzeiro por 2-0. Festa, torcida toda em festa do Vasco. O Cruzeiro foi lá e chegou em empate 2-2. Depois o Vasco fez 3-1 no Mineirão e conseguiu a vaga para a decisão do campeonato. Olha o Jorge Wagner no cruzamento, era pro Oséias. Bem marcado dentro da área, né? O Géder quem afastou e o Odivan estava colado no Oséias a marcação. Escanteio que favorece o Cruzeiro. Marcos Vinícius está dentro da área, também o João Carlos. O Rincon, o Oséias. O Rincon, o Sorrim, né? O Rincon está fora. A bola passando por todo mundo. Acabou pegando aquele efeito, saindo o tiro de meta que favorece a equipe do Vasco. O torcedor começa a gritar o nome do Bebeto. Bebeto é uma boa para esse jogo no segundo tempo, Gonçalves? É uma boa, o Bebeto é um jogador de toques rápidos, né? Um jogador que tem facilidade para a tabela, além do mais, finaliza muito bem, né? O Vasco tem duas boas opções ainda para o ataque. Uma delas é o próprio Bebeto e a outra seria o Paulo César, que também é um jovem atacante que tem entrado muito bem, né? É um jogador de muita velocidade, um jogador de muita velocidade, boa estatura, né? Com relação ao ataque, o Hélio dos Anjos tem aí duas boas opções. Trabalho do Rafael, marcação do Sorin em cima dele. Rafael já passou bonito. Ainda dividida, acabou perdendo e olha, foi pro chão, tá sentindo o Rafael, hein? O jogo inclusive tá parado porque o João Carlos também, que entrou nessa dividida, também está sentindo. Os dois estão caídos nesse momento. Olha aí a repetição do lance. E olha, não foi nem na dividida não, hein? Pisou de mau jeito ali no gramado, Rafael. Acabou sentindo. E preocupa o departamento médico do Vasco. Mas já está se levantando o Rafael. Parece que tá tudo bem. E o Rafael, me dizia aqui o Hélio dos Anjos, já estava com problema no tornozelo e agora volta a sentir novamente o lateral Rafael. A lateral direita que tem sido ali um grande problema do técnico Hélio dos Anjos, Lucas, que tentou o Patrício, perdeu a paciência com ele, tentou o Juliano, também não deu muito certo. E agora ele tenta o Rafael, que veio do Guarani de Campinas, era jogador do Hélio dos Anjos lá em Campinas. E ainda tem no banco o André Ladaga, que é um lateral que foi do Madureira. Do Madureira, exatamente, que é até um bom lateral. O Vasco, logicamente, que procurando, né? O Jorginho também chegou a jogar improvisado, exatamente, como lateral. Que, na minha opinião, acho que seria a melhor opção, entendeu? Eu sempre gostei muito do Jorginho como lateral e, para mim, é um dos melhores do Brasil. O problema é essa correria, porque o lateral Lucas, tem que correr muito, né? Rui. Vai entrar agora o André Ladaga, que é lateral, número 13, no lugar do Rafael, com a número 2. Aí então, o Gonçalves falou sobre ele, jogador do Madureira, André Ladaga, com a número 13, está entrando. Mais uma experiência aí do Hélio dos Anjos, né? Na lateral direita. Ele foi do Madureira e estava no Olaria, se não me engano, né? Acho que ele disputou o último campeonato pelo Olaria. Agora, a equipe do Cruzeiro parece que deu uma desanimada total, né? Isso aí é até muito comum em equipes que investem muito e que contratam vários jogadores, mas que não conseguem, dentro de uma competição, os resultados que se esperavam, né? Então, jogando agora clássicos, né? Dessa metade para frente do campeonato, se o Cruzeiro não conseguir vencer 2 ou 3 partidas seguidas, a tendência é que a equipe não consiga, né, se recuperar dentro da competição e vai ficar muito difícil a classificação.
E quem vai entrar agora Diga é lá, o Rui. Bebeto, que entra com a camisa número 18 no Vasco, e quem vai sair vai ser o Bote com a número 10. Portanto, entra Bebeto com a número 18 e vai sair o Bote com a número 10. E você viu de novo o lance do Sorin, como ele levantou a perna esquerda ali, perigosamente, né? Olha o Sorin, trabalhando pela esquerda, preparou o cruzamento, é bom na direção do Zéias, primeiro o Géder afastando, a sobra do Jorge Wagner, pé esquerdo, bola para fora. E com a entrada do Bebeto, me parece que o Hélio dos Anjos já começa a deixar de lado a ideia que ele tinha antes, né? De que não podia jogar junto Bebeto, Romário, Euler, Juninho. Verdade. Bem lembrado aí pelo Gonçalves, hein? Não, eu acho que pode sim, afinal de contas são grandes jogadores, jogadores que impõem respeito a qualquer defesa adversária, entendeu? É a questão realmente de estarem bem fisicamente e dar as oportunidades durante os jogos. Fabiano Heller para o Gilberto, tem o Euler passando, tá mais atrás agora o Euler, o toque para ele. Olha aí o Euler como é abusado, né? Ele parte para cima da marcação, não quer saber. Euler parte para cima mesmo. É um jogador de extrema habilidade, muito rápido, muito difícil de ser marcado. Toque para o Gilberto, o torcedor do Vasco já começa a gritar olé. Olha o Romário, tentou o toque de primeira. Caiu dentro da área ali o bote que vai sair daqui a pouquinho. Continua valendo o lance. Fabiano Heller. Fica sem saber para quem passar, vai conduzindo, tocou na frente para o Gilberto. Linda a bola para o Romário, vai sair mais um. Gol do Vasco. Romário de novo, ele com a número 11. Aos 38 minutos desse segundo tempo. Cruzamento perfeito, medida do Gilberto Romário, olha só. Bateu de primeira, não é uma bola tão fácil assim de pegar de primeira. Romário com muita categoria, pé direito de primeira no canto. 3 para o Vasco, 0 para o Cruzeiro numa tarde do Romário, né? Sem dúvida nenhuma, né? E ele havia falado antes do jogo que queria voltar. Algumas pessoas questionavam, né, a volta dele, achavam precipitada, mas ele dizia, não, eu estou bem e vou mostrar isso com gols. E tá aí o Romário com 3 gols no jogo, acho que definindo, né, praticamente essa partida aí. E olha, aquela parte da torcida que vaiou o Romário contra o Bahia, que estava vaiando o Romário, inclusive gritou o nome do Edmundo, deve estar até sem graça agora, né, porque o Romário é o nome do jogo. Mas futebol é isso, né, Lucas? Olha o Gilberto, bom toque na frente, vai sair mais um. André, a bola passou, quase sobrou pro Romário. Olha, passando no contrapé do André, que é o goleiro do Cruzeiro. Matando o goleiro do Cruzeiro, essa bola desviada. Jorge Wagner. Lançamento na direção do Edmundo, completamente apagado, Edmundo. E até hoje mesmo o Marcelinho Carioca declarava lá em São Paulo que chegava o grande momento da competição, porque é nos grandes clássicos, né, que o jogador que tem qualidade pode realmente mostrar toda a sua capacidade. E isso aí acho que motiva realmente esses grandes jogadores, né? E o Romário entrou para esse jogo aí totalmente motivado, com uma disposição muito grande e que a gente não via há muito tempo. E olha, era falta para cartão amarelo, hein? Porque o Alex chegou, olha aí, ó, como ele chega no corpo, né, do André Ladaga, que ficou caído, número 13 do Vasco. Foi para parar a jogada e deu uma aliviada, né, na situação dele. E o árbitro Fabiano Gonçalves, do Rio Grande do Sul, não deu cartão, não. Romário, que agora já é o artilheiro disparado do Vasco, Lucas, com 7 gols. E agora amarelo para o Sorin, que estava reclamando ali, discutindo com o árbitro. Mas foi a cavadinha, né? Eu te falei que Exatamente. Podia ficar tranquilo que ele iria conseguir o cartão amarelo dele. Exatamente isso, Bebeto. Porque agora ele já estava pendurado com 2 cartões, não joga contra o Atlético Mineiro, mas de qualquer maneira não poderia jogar. E aquela cavadinha que a gente já falava no início da transmissão, que o Sorin ia cavar o cartão hoje. Cavou, né? Discutiu com o árbitro foi lá e deu cartão amarelo para ele. Edmundo perdeu para o Jamir. Bebeto. Tem o Romário, Bebeto e Romário juntos hoje. Lançamento para o Euler. Olha que time, hein? Do meio de campo para frente. Bebeto, Romário e Euler realmente
Que time. E ainda falta o Juninho Paulista. É verdade. Né? E o Corinthians faz 4-2 em cima do Palmeiras. Donizete fez o segundo e Renato fez o quarto gol. Corinthians então 4-2 em cima do Palmeiras. Começando a fase dos clássicos regionais, grandes jogos do Campeonato Brasileiro. E hoje uma grande vitória. O torcedor do Vasco está vendo aqui, o torcedor do Cruzeiro mais preocupado ainda com essa derrota por 3-0 com 3 o Romário. E terminou o jogo em São Paulo, no Morumbi, em 4-2 Corinthians. Olha o Sorin, pênalti. Pênalti em cima do Sorin. Foi do André Ladaga, número 13, derrubou o Sorin na área. Nenhuma dúvida, hein? Nenhuma dúvida, o pênalti realmente aconteceu aos 42,5. Olha aí, ó, como ele bota na frente o André Ladaga. Foi com tudo, ele foi para atropelar, né? Não precisava nem isso. O Edmundo que tá com a bola para cobrança, viu? Edmundo, claro, quer deixar o dele também aqui em São Januário, que já balançou várias vezes as redes aqui de São Januário. Vai ele para cobrança, o torcedor do Vasco vaiando agora. A gente vê as reações, né? 43 minutos do segundo tempo, Edmundo também pode deixar o dele. Romário já tem 3, Edmundo quer 1 agora. Vai ele para cobrança, pé direito, bateu, Elton defendeu, Sorin, perdeu. Edmundo perde pênalti. Aí o Edmundo sendo consolado, foi consolado pelo próprio Elton. E agora o torcedor do Vasco gritando o nome dele, né? E não é a primeira vez, Lucas, que ele perde um pênalti contra o Vasco. Quando ele era jogador do Palmeiras, ele já tinha perdido um pênalti também contra o Vasco. É verdade. Realmente... Com a camisa do Santos, ele cobrou um pênalti contra o Vasco, perdeu, e hoje perde um pênalti. Quer dizer, contra o Vasco não pode deixar ele cobrar pênalti, não. E aconteceu realmente de tudo, né? Está acontecendo de tudo nessa partida, né? Que coisa, hein? O pênalti indiscutível, o Edmundo cobrando, mas realmente cobrou mal, né? O Edmundo acabou batendo mal na bola, o Elton foi lá, fez a defesa. Agora um jogo para que nós possamos aí lembrar por muito tempo. Donizete Oliveira toca com o André Ladaga, encara a marcação do Sorin. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. UOL, o melhor conteúdo da internet. Assine já. Chegamos a 44,5. Aconteceu de tudo aqui em São Januário. Romário fez o dele na cobrança de pênalti no primeiro tempo aos 27. Depois, aos 20 e 38 do segundo tempo, 3-0, aproveitando todas as chances que teve. E o Edmundo perdeu o pênalti mais uma vez contra o Vasco. Torcedor do Cruzeiro que não deve estar gostando nem um pouco, né? Porque realmente já tem aquelas declarações do Edmundo que não seria bom fazer gol contra o Vasco, time de coração. Perdeu um pênalti quando era jogador do Santos contra o Vasco, na Vila Belmiro. Agora perde um pênalti aqui em São Januário. Claro, não fez de propósito, evidente que não. Mas realmente o torcedor do Cruzeiro deve estar irritado nesse momento com o Edmundo. Aí ele. Jorge Wagner. Trabalha com o Maicon aberto pela direita, com a marcação do Fabiano Heller. Outra vez o Jorge Wagner. Alex. Jorge Wagner. Maicon. Cruzamento, olha o toque de cabeça. A bola vai para fora. Passou à direita do Elton. E quase que o Edmundo acaba fazendo de cabeça. Acaba fazendo o seu gol, né? Acho que seria até importante ele fazer um gol nesse jogo, né? Até para que ele possa resgatar a sua autoestima. Jogador que é importante para essa equipe do Cruzeiro, voltando de uma lesão. Quer dizer, o Edmundo realmente precisa de apoio. E dentro dos próximos jogos ele precisa voltar a marcar gols, né? Para que possa demonstrar novamente todo o seu potencial e o seu belo futebol que, logicamente, que ele tem, não desaprendeu. Agora está vivendo junto com todos esses jogadores do Cruzeiro essa má fase, esse momento difícil que essa grande equipe, uma equipe de muita tradição do futebol brasileiro, está passando. E quem saiu foi o Romário para a entrada do Paulo César, número 17. Baixinho vai
Saindo, Romário, 3-0 e o Vasco consegue vencer graças a você. Na verdade é a vitória do time, né? O time entrou nesse jogo bem disposto, bastante determinado realmente a conseguir um grande resultado. E graças a Deus essa vitória veio num momento importante, como eu falei, tinha falado ontem. A classificação está difícil, mas não está impossível, até porque se trata de um time grande como o Vasco. E a gente vai tentar agora, a cada jogo, conseguir 3 pontos. Hoje... Tá aí o Romário, declaração consciente do Romário de que a classificação é difícil, mas não é impossível, claro. E o André Ladaga quase fez mais um, hein? Olha o Donizete Oliveira, acabou escorregando, patinou ali. E a bola saiu. 47, fomos até 48 nesse segundo tempo. 47, mais um minutinho aqui em São Januário com a vitória do Vasco 3-0. E realmente o Romário pula para 7 gols, tá encostando, hein? Tá chegando. Com 7 gols estão o Nonato do Bahia, Lopes do Palmeiras, Lúcio Flávio do Paraná e Viola do Santos. E agora também o Romário. 8 gols tem o Washington da Ponte Preta. E os artilheiros têm 9 gols. É o Marques do Atlético Mineiro, o Kleber do Atlético Paranaense, Rodrigo do Botafogo, Kaká do São Paulo e o Alain Delon do Vitória. Todo mundo com 9 gols. Briga tá boa pela artilharia. Segunda metade dessa primeira fase do Campeonato Brasileiro. E olha, promete, hein? Você que ainda não comprou o pacote do Campeonato Brasileiro, agora com grandes clássicos, vale muito a pena. São grandes jogos exclusivos para você no Premier Esportes. Próximo sábado tem o Pride 16 com o melhor do Vale Tudo Mundial. Próximo dia 13 de outubro tem Mike Tyson contra Brian Nielsen, direto da Dinamarca, o melhor boxe mundial, a volta do Mike Tyson. Vale muito a pena. Jorge Wagner girou, Paulo César vem na marcação em cima dele. Chute de longe do Maicon. Vai terminar, termina o jogo aqui em São Januário. Vitória do Vasco 3-0 em cima do Cruzeiro.